São 18 horas e 35 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes. Nesta terça-feira, um dos assuntos do dia é o aniversário de 70 anos do Maracanã. Vale lembrar que o São José Esporte Clube está na história daquele que é considerado o maior templo do futebol mundial, pelo menos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Em 1977, pisou lá pela primeira vez, foi jogar um amistoso contra a seleção brasileira de Novos, uma seleção com jogadores que poderiam formar uma base para a seleção olímpica. Foi uma preliminar de um amistoso da seleção brasileira principal contra a Inglaterra. São José perdeu por 2-1, foi meio roubado o jogo, mas faz parte. E depois, no jogo de fundo, o São José, o Brasil, melhor dizendo, empatou com a Inglaterra por 0-0. E depois, de forma oficial, pelo Brasileirão 82, no dia 14 de março, mais de 15 mil pagantes lá no Maracanã, e o São José venceu o Botafogo por 1-0, gol de pênalti do zagueiro Darcy, aos 27 minutos do segundo tempo. Portanto, quem for buscar na história todos os jogos disputados no Maracanã, mesmo que não considere lá a preliminar, o amistoso da seleção de Novos contra o São José, sem dúvida encontrará uma partida oficial em 82, Botafogo 0, São José Esporte Clube 1. Bom, isso em 82. Eu tenho a impressão que o convidado de hoje, o entrevistado de hoje, acho que talvez não tenha nem nascido, ou então ainda chupava chupeta. Será que não? Márcio Ferrugem, atacante, prazer falar com você de novo. Prazer meu, Valtenci, boa noite a todos os ouvintes aí. Um grande abraço para você, Valtenci. Com certeza, nessa época eu tinha 2 aninhos. E largou a chupeta muito cedo ou ficou andando com ela por mais de 2 anos? Não, eu larguei cedo. Um abraço, prazer enorme, de vez em quando acompanho alguma postagem sua na rede social, você ainda até bem pouco tempo estava nativa, jogando no futebol amador, mas quando me vem assim Márcio Ferrugem na cabeça, eu lembro daquele jogo decisivo, São José e Ferroviária, quadrangular do acesso de 2006, jogo em casa, jogo complicado, a Ferroviária ganhava por 1-0, era o grande time da competição, mas eis que logo em seguida, alguns minutos depois, uma bola em diagonal, numa falta cobrada da esquerda, encontrou um tal de Márcio Ferrugem mergulhando na área e mandando de cabeça, desviando para o canto, além do alcance do goleiro, e aquele empate, sem dúvida nenhuma, foi decisivo na reta final para a definição do acesso do São José, junto com o 15 de Jaú e com a favorita Ferroviária sobrando. Eu falando aqui, eu tenho a impressão que você deve ter esse lance na cabeça e de vez em quando puxa a fita aí para ver de novo, não, Márcio? Valtenci, é verdade. Esse jogo aí foi inesquecível para minha vida, né? Foi o que você falou. O São José estava perdendo de 1-0, né? E quando foi aos 39 minutos do segundo tempo, foi o Felipe Boy que bateu aquela falta, né? Do lado ali da arquibancada, das cadeiras da torcida, e quando eu entrei de cabeça, fazendo o gol do empate, que já levaria o São José para a segunda divisão. Foi um jogo muito emocionante. E eu acredito também que esse gol deu a você a condição de um jogador importante para o time, porque, queira ou não, o centroavante é sempre mais cobrado, né? Ou numa reta decisiva ele funciona e faz gols, ou tem sempre alguém pedindo outro que fica no banco, não, Márcio? É verdade, Valtenci. Toda vez que eu entrava, né, eu procurava dar o melhor de mim, para ajudar o time, para ajudar o São José, né, para ajudar todos. E o Marião, às vezes, foi meu treinador, né, ele me incentivava muito, dava muita moral para mim, como para todos os jogadores, né, que a maioria era tudo da casa aí. E nesse ano de 2006, 2007, eu acredito que esse time foi um dos melhores que o São José já teve, né? Porque ali a gente jogava com raça, para defender a camisa mesmo, né? Então a gente entrava com aquele objetivo para ser vitorioso e buscar o título.
né? Até então a gente conseguiu de 2006, né, o acesso aí para a segunda divisão. Bom, você é de uma geração que vem desde 2000, me lembro de você também no time do Marião, com o Renato, lateral direito, Bruno, naquele módulo verde, módulo branco, aliás, era a 4ª divisão da Taça de Ouro, que foi o Brasileirão daquele ano. Primeiro vinha um grupo lá de jogadores do Flamengo, depois veio um grupo de uma outra empresa, mas como o grupo de flamenguistas não chegavam, a estreia foi com os garotos da casa, os garotos do Marião. Eu me lembro que naquele dia contra o Uberlândia ou Uberaba, acho que Uberlândia mesmo, você chegou a jogar e quase ainda fez um gol, foi a sua estreia em 2000, isso, Márcio? Então, Valtenci, na verdade, eu cheguei no São José, foi no finalzinho de 96, nos juniores, né? Fui levado através de um empresário que eu tinha, né? Que era o Sojon Hanna David Albert, ele era turco, né? E aí eu fiquei nos juniores, né? Categoria de base, treinei e fui chamado, né, para jogar no profissional através do nosso treinador, que é conhecido no Brasil todo, o Wagner Bernazzi, né? Que foi na época de 2000, como você falou. E daí eu fiquei, realmente, foi uma Copa, se eu não me engano, Valtenci, Copa João Avelange, né? Copa João Avelange, mas aí já foi em 2000, então você ficou todo esse tempo, desde 97, lá com o time do Benazzi, o time do Acesso, você foi ficando, é isso? Isso, eu fiquei lá, joguei com o Marcos Venâncio, né, que é o Ceará, né, que foi campeão mundial aí, né, que jogava aí, joguei com vários jogadores que estão em alguns clubes famosos hoje, aí como treinador também, né, joguei com Douglas, goleiro, né, que hoje ele é treinador do Taubaté aqui dos juniores, né, e fiquei direto aí. Essa foi minha trajetória aí. Eu me lembro que você deu uma saída antes de voltar em 2006. Chegou a sair mesmo, foi isso? Isso, eu saí se eu não me engano, foi em 2003. Eu fiquei praticamente um ano fora do São José e depois eu me retornei, né? Foi até então que a gente conseguiu o acesso aí, né, para a segunda divisão. Quando eu voltei, eu tive que passar por vários processos de novo, né, teste físico, né? Foi praticamente aquela peneira de volta, eu tive que passar tudo de novo. E graças a Deus eu consegui, né? E a gente conseguiu dar esse acesso ao São José. Aí você falou algo interessante que agora na conversa eu vou me lembrando. O Benazzi, quando viu você jogando categorias de base, falou, vou trazer esse garoto pro elenco de cima que ele tem futuro, ele promete. E foi praticamente por aí, né? Acho que o Benazzi que teria dado também uma injeção boa aí para você decolar na carreira, não, Márcio? Foi sim, Valtenci. O Wagner Bernazzi, ele fez um coletivo, né, como é feito, né, nos treinamentos, né, todas as terças, às vezes nas quintas, sexta, né, e depois desse coletivo eu fui muito bem. Eu me lembro que eu fiz 3 gols, né, no profissional. Eu estava nos juniores e eu fiz os 3 gols contra o Benazzi, né, no treino, né, e acabou o treino, o Benazzi me chamou no cantinho e falou, arruma sua documentação que eu vou mandar profissionalizar você, que você tem potencial. Eu fiquei muito feliz com aquilo, e daí então foi matar um leão por dia para defender a camisa do São José. Aí pelo histórico mesmo do São José, era um clube que sempre contrata jogadores experientes, atrai jogadores renomados e parece que muitas vezes deixa de valorizar os jogadores da casa. Mas fica aquela impressão de que às vezes o jogador que é formado pelo São José, ele precisa dar uma volta para ganhar uma certa experiência e depois quando retornar aí sim poder mostrar aquilo que sabe. E acredito que a versão de 2006 do time, que foi muito bem, que tirou o São José de volta de uma Série A3 para a Série A2, foi o último acesso conquistado no campo de jogo, exemplifica isso. Jogadores que antes, quando o clube investia um bom dinheiro, não tinham espaço. Mas depois, quando o clube precisou deles, mostraram aquilo que já poderiam ter feito antes. Esse pensamento tem uma certa lógica, você também vai por aí ou estou me enganando na avaliação, Márcio? Eu concordo com você, Valtenci, eu concordo com você, né? O São José, se ele tivesse mantido esse time aí de 2006, né, a gente ia conseguir o acesso, né,
ou seja, em 2008 ou 2009, a primeira divisão. Foi o que você falou. Muitos jogadores, às vezes, apareciam aí para jogar, não jogavam com aquela raça como a gente jogava aí, né? Que era jogador da casa, né? E então tem essa diferença aí que você falou. A gente vestia a camisa para defender o São José, não importava o salário nosso. A gente dava tudo o que a gente tinha dentro de campo. E não tinha coisa melhor, né? A gente dando o melhor e ouvindo a torcida incentivando a gente, até mesmo você, todo mundo aí, dando uma maior força para o São José. E isso era a inspiração nossa dentro de campo, o Walter Júnior. Olha, eu tenho um intervalo aqui, você aguarda mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com a entrevista, tudo bem? Tudo bem, Valtenci. Valeu, toma uma água aí, a gente já retorna. Um abraço. Parada dos Esportes. São 18 horas e 48 minutos, estamos entrevistando o ex-atacante Márcio Ferrugem, que deixou uma boa imagem, uma história positiva ao vestir a camisa do São José. E eu me lembrei de um outro lance, acho que foi com você mesmo, dá para confirmar agora. 2007, aquele campeonato no qual o São José foi até o último momento brigando pelo acesso, jogo em Campinas contra o Guarani, o time perdendo por 2-1, e se não me engano, nos instantes finais, o Bruno Celeste arrancou pela esquerda, cruzou na área, e você quase de cabeça conseguiu fazer um gol de empate, que seria o gol de acesso. Foi com você mesmo a jogada, Márcio? Então, Valtenci, esse jogo aí, né, como você falou, foi em 2007, né, foi o último jogo meu aí pelo São José, só que a gente brigava para ir para a primeira divisão, né, foi lá no Brinco de Ouro contra o Guarani, o Toninho Moura tinha deixado eu no banco de reserva, até então eu achei que eu ia entrar jogando, né, mas o time está excelente, quem entrou correspondeu também. Eu me aguardei, e quando foi no segundo tempo, o Guarani estava ganhando da gente de 2-0. 2-0. Nesse jogo, Valtenci, 2-2 ou a vitória levava a gente para a primeira divisão. Porque um outro resultado, se eu não me engano, Bandeirante de Birigui contra a Portuguesa. Isso. Tava um resultado lá que estava favorecendo o São José. Então 2-2 levava a gente para a primeira divisão. Eu entrei, acho que foi 18 do segundo tempo, fiz um gol, né? Foi até o meia lá, que eu esqueci o nome dele, tanto tempo, né? Que cruzou uma falta, foi uma falta, ele bateu, eu entrei de cabeça, né? Exato, eu me lembro que a torcida do Guarani fez um silêncio, e casa cheia, né? Foi 2-1, e depois no final teve um lance lá que eu quase fiz um outro gol. Seria 2-2 e seria o acesso nosso, Valtenci. É verdade, agora que você falou, eu me lembrei sim, 2-0, a torcida do Guarani já comemorando o acesso, aí entrou o tal de Márcio Ferrugem, fez um gol de cabeça, e aí no finalzinho, já quase nos acréscimos, uma arrancada do Bruno Celeste, e faltou um pouquinho só para você alcançar o cruzamento, empatar o jogo, e o São José subir à primeira divisão. Não é sair da Bezinha, não, era subir da Série A2 para a primeira divisão. Agora, é aquela história também, né, Márcio? Se você tivesse começado o jogo, será que o Guarani teria aberto 2-0? Nunca vamos ficar sabendo nessas circunstâncias, né? Não tem jeito, né? Verdade, Valtenci. Esse jogo, eu acho que eu merecia jogar ali no ataque junto com o Vandinho, né? O Vandinho, né? O Bruno ali, a gente estava muito entrosado, né? Então, mas o Toninho Moura, né, quis deixá-lo no banco de reserva, porque eu acredito que se eu estivesse jogando, eu e o Vandinho ia segurar o pessoal muito lá na frente, lá atrás, né, a gente ia atacar, né, então a gente poderia até sair com um resultado positivo ali, né, e já direto para a primeira divisão. Agora que você conversa comigo e fala, lembra de detalhes, realmente tem umas coisas assim que o futebol, depois de anos, ele ainda nos deixa em dúvida. Mas, em termos de participação no São José, com quem você se deu melhor? Qual foi o jogador com quem você hoje diz aí por aí que teve o prazer de trabalhar e jogar junto?
Valteci, fica difícil eu falar isso, porque eu considero esse time nosso aí, desde o início que eu comecei aí, né? Mas esse time de 2006, né, 2007, não tem como eu falar de quem eu gostava mais, né? Eu considero eles como meus irmãos, né? Eu gosto muito deles, tanto do Renatinho, do Bruno, do Glauco, o William Feliciano, né? Se eu for falar aqui, tem o Fael, tem o Edinho, nossa, eu gosto muito deles, né? Então não tem como eu falar de quem eu gostava mais, o Valteci. Aí a pergunta foi proposital e eu só fiz essa pergunta porque eu sei que você é inteligente, que você não iria entrar por um caminho errado, né? Porque porque eu também queria me lembrar de outros nomes de jogadores com os quais você trabalhou, porque você teve a chance de pegar grupos distintos, aquele time mesclado lá do final dos anos 90, da época do Benazzi, e depois um pessoal da casa mesmo, com quem você chegou a conviver até em categorias de base. E hoje, quando você sabe alguma coisa do São José, você entende que qual seria o melhor caminho? É investir bem, montar um time para sair logo da bezinha, para poder trabalhar com jogadores que não fiquem no limite dos 23 anos, ou um trabalho mais a médio prazo, aquele com o qual a torcida não tem paciência, porque essas projeções, não, vamos começar com pés no chão, daqui a 3 ou 4 anos a gente estará lá em cima, tal. O que você pensa, você que conhece bem o clube, a cidade, a torcida, e nós da imprensa também, e os cornetas também, o Márcio? Valteci, o problema do São José é que ele não investiu na categoria de base, ou seja, na molecada da casa, né? Se ele tivesse feito isso, investido, tudo certinho, poderia trazer, Valteci, alguns jogadores de nome, no máximo ali uns 3 só, o resto completasse com os jogadores da casa. Eu tinha certeza para você que o São José hoje estava em outra situação, entendeu? Mas como desfez esse time todo, né? Agora fica difícil, né, para ele montar uma equipe boa como ele teve, acredito, em 2006, 2007, Valteci. E você, depois do São José, foi completar a carreira de que forma, assim? Jogou por quais times? Não, Valteci, quando eu saí, como eu falei, o último jogo meu, né, foi aí no Brinco de Ouro, em Campinas, contra o Guarani em 2007, né? Aí eu vim para Resende, né, e moro aqui até hoje. Até entrar aqui no time profissional do Resende, né, Rio de Janeiro, só que não deu certo, né? Aí acabei que eu não entrei, acabei desistindo e acabei entrando numa empresa aqui na Hidrelétrica, em Furnas, em Itatiaia, e estou aqui até hoje trabalhando. E aí você entrou na empresa que tem um time de futebol ou jogou algum time amador que não tem nenhum relacionamento com a empresa? Não, foi através do meu irmão e de um primo meu, né, que já trabalhava na empresa, né, que conseguiu esta vaga para mim. Hoje eu sou formado aqui em técnico em meio ambiente, né, em eletrotécnico, né, e tô aqui, graças a Deus, muito feliz até hoje. Tenho uma esposa, tenho 3 filhos, né, e vida que segue. Agora, futebol, eu só jogo mesmo amador, viu, Valteci? Aí quando a gente amador, a gente joga em vários times, você sabe, né? Verdade, né? E qualquer jogo é alegria, campeonato, não tem jeito, né? Isso. Teve o ano passado, Valteci, até um time que eu jogo aqui já tem bastante tempo, que é o JI Molecada, né, de Resende, que é considerado Penedo, né, aqui de Penedo. Eu fiz um jogo amistoso, né, com o pessoal do Sinésio Martins aí, foi um jogo muito legal, né? E estamos aí. Até porque você deve estar ainda com uns 40 anos, parou cedo em 2007, isso, né? É verdade, eu fiz 40 anos agora, dia 21 de maio. Bom, parabéns então com um certo atraso, mas então você parou mesmo com 27 anos e parou no momento certo, era hora de cuidar da vida, trabalhar, constituir família e parar de ficar arriscando a sorte no futebol, foi isso? É verdade, Valteci. Quando a gente atinge uma certa idade, a gente vê que não está dando certo, né? Que a gente, às vezes, não tem um empresário, né? No início, quando eu cheguei no São José, eu tinha até 2 empresários, né?
que era 96, 97, mas aí depois eles veio a falecer e eu acabei ficando resolvendo tudo sozinho, não consegui mais. Então você vê que não está dando muito certo, é melhor você procurar já um serviço, né? E criar uma família, como você mesmo falou, e ficar só no amador mesmo. E até porque na sua profissão você ainda é juvenil, né? Dá para jogar mais vários e vários anos de campeonatos. Tem essa também que é uma grande vantagem, né? Porque o futebol, infelizmente, ele tira o profissional do mercado bem antes de um trabalhador normal em quase todas as outras atividades. Bom, é o seguinte, foi muito bom falar com você, saber que você vai bem com a família, que lembra de coisas boas do São José e desperta no torcedor do São José também lembranças positivas. Grande abraço e estamos aqui acompanhando você nas redes sociais, tá legal? Tá certo, Valtencio, eu posso mandar um alô rapidinho aqui? Claro. Queria mandar aqui, um time meu que eu gosto muito, que é na cidade aqui do meu pai, né, que é Formoso, São José do Barreiro. Eu jogo nesse time também, que é a seleção de São José do Barreiro, que o nome é Coração Cansado. E queria mandar um abraço para toda essa galera que eles estão lá ouvindo também, né? Eles estão ouvindo a rádio. E mandar um abraço para o Adriano, para toda a galera do meu time, especialmente também para o Adrianinho, Valtenci. Esse Adrianinho, ele é de São José do Barreiro, ele joga na equipe do Taubaté. E o Douglas Leite, que já jogou comigo aí no São José, o Douglas goleiro, é treinador dele hoje. E esse Adrianinho, ele vem se destacando muito, Valtenci. Ele jogou a Taça São Paulo pelo Taubaté, fez, se eu não me engano, acho que 5 ou 6 gols, né? E é um garoto, Valtenci, que tem um potencial muito grande. Ele é da cidade de São José do Barreiro e bom ficar de olho nele, que ele vai ficar famoso, hein? Valeu então, grande abraço. Olha, preciso desligar aqui, tem a Voz do Brasil chegando. Boa noite, um abraço, até qualquer hora então. Um abração, Valtenci. Valeu, vamos fechando aqui o Parada dos Esportes, lembrando que essa entrevista ainda não, mas outras anteriores você pode encontrar no nosso canal do YouTube, canal Parada dos Esportes. Eu sigo aqui na redação do jogandojuntos.com.br e aqui no Rádio AM da sua Piratininga, volta amanhã às 18 horas. Tenham todos uma boa noite. ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga de São José dos Campos.